Conheça o pecado que os pais da igreja cometeram ao criar a nova religião. Shalom, shalom, estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano e hoje eu vou mostrar para você um pecado que os pais da igreja cometeram e os seus sucessores continuam validando esse pecado, embora a Bíblia condene, embora eles mesmos se condenam sem ouvirem as suas vozes quando julgam terceiros, mas não olham para si. Veja só o que diz aqui a palavra de Deus, foi ministrada ali, provavelmente por Paulo, né, na igreja de Éfeso. Veja o que diz aqui no capítulo, na Epístolas de Éfeso, capítulo 5, versículo 30. Começar no 30. Porque somos membros do seu corpo, somos membros do corpo de Yeshua, ok? Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Aqui está o pecado que os pais da igreja cometeram e que os seus sucessores cometem até hoje. No versículo 33, nós já temos aqui uma dica muito boa, muito interessante. Ele está dizendo: não obstante, vós, cada um per si, também ame sua esposa, como a si mesmo. Também. Paulo está dizendo, porque Cristo falou sobre o divórcio, que o que o Deus uniu, o homem não separe. Ok, isso é válido, com certeza. Mas nessa citação de Paulo, ele vai numa profundidade muito interessante, que é onde ele fala que o casamento também deve observar esse mandamento de Cristo. Ele captou uma essência que os outros parecem não ter captado. E os descendentes, né, os sucessores dos pais da igreja hoje, os líderes religiosos, não captaram. Aqui, Paulo deixa o casamento, ele mantém a ordem de não se separar, a ordem de o marido amar a esposa amar o marido, mas isso é secundário, porque ele está vendo algo muito maior, que é a doença de hoje. O mundo está como está por falta de Torá, porque aqueles que deviam ensinar a Torá estão ensinando as pessoas a abandonarem a lei, dizendo que a lei foi abolida. Mas por que Paulo está dizendo isso? E aqui que está a questão interessante. Veja só. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério. Mas, é um mistério, está dizendo, é um mistério. Mas que mistério que existe? Que o homem se casa com uma mulher e não deve separar. Isso é mistério para você? Não é. Não é um mistério. Isso é uma coisa óbvia, embora aconteça. É uma coisa óbvia. É uma coisa óbvia. O que eu quero dizer que é óbvio aqui? Que a ideia é não se separar. Grande é isso, mas é um mistério. Se é um mistério, é um tesouro escondido. O que nós temos escondido aqui? Grande é esse mistério. E aí Paulo fala, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ele não está falando de homem e mulher. Ele está falando de Cristo e a congregação de pessoas. Ele está comparando Cristo como noivo, a congregação de pessoas como a noiva, que se uniram e que não podem se separar. Ok?
Agora vamos na própria carta aos Efésios, que é do mesmo autor, lá no capítulo 2. Então nós já vimos que Paulo, ou seja quem foi que escreveu a carta, disse que não se separa o que Deus uniu. O que Deus uniu, além do homem e da mulher, que também está no contexto aqui? Nós temos aqui, olha, grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Peraí, Cristo e a igreja foi separado? Paulo, ou quem escreveu, está dizendo para não separar a igreja de Cristo? Como que você vai separar a igreja de Cristo? É possível? Pior que é. Pior que é. Veja o que diz em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 11. Portanto, ó, muito importante isso, gente. Portanto, lembrai-vos de que outrora, no passado, vós, gentios na carne, olha que interessante isso. O gentio, ele é gentil porque ele não tem conhecimento de Deus. Ele é gentil, ele é estrangeiro, ele não tem nada com a palavra. Mas quando ele crê na palavra e passa a seguir, ele deixa de ser gentil e faz parte do povo de Deus. Muito provavelmente vai se encaixar entre as tribos de Israel perdida, ou vai ser adotado junto, mas vai estar junto, vai fazer parte de um povo só. Nós vamos ver isso no texto. Então ele diz: vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Então, o que Paulo está fazendo aqui? Aqui, nós já temos alguém querendo separar o povo que está se unindo, os gentios que estão se unindo a Cristo, eles já estão querendo separar ou trazer para eles, para a religiosidade judaica, né, no caso aqui, ou separá-los. Está dizendo: olha, vocês são chamados de incircuncisão, de incircunciso. E quem está chamando você? Vocês estão buscando a Deus, vocês estão crendo no Messias, que provavelmente essas pessoas não estão, ou talvez estão, mas não entenderam o propósito. E eles estão falando que vocês são circuncisos, mas vocês estão com o coração circunciso, vocês estão buscando a Cristo, vocês estão celebrando, guardando os mandamentos, guardando a lei de Deus, celebrando as festas de Deus. E mesmo assim, vocês estão sendo chamados de circuncisos. Mas quem estão chamando vocês de circuncisos? Aqueles que não têm o coração circunciso, mas têm a carne. No caso ali, seria um judeu religioso sem Cristo, ok? Chamados de circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Deus circuncisa o seu coração. A religião pode circuncidar o seu prepúcio, ok? Eu não estou falando contra também, mas eu estou dizendo que mais importante é a circuncisão no coração. Naquele tempo, antes de você conhecer Cristo, estavam sem Cristo, tá vendo? Aqui, ó. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo. Vocês estavam separados, vocês não tinham se unido ainda. Se você está sem Cristo, você pode, como mulher, como esposa, e nesse caso, não é uma forma figurada a falar, você pode casar com quem você quiser. Você não se uniu a Cristo. Depois que você for unido, aí não separa. Naquele tempo, estava sem Cristo, então você não tinha união com Cristo. E quando você estava separado de Cristo, qual que é a consequência de você estar separado de Cristo? Aqui, se você prestar atenção agora, eu vou te dar uma pérola muito importante. Se você buscar com sinceridade, eu acredito que você vai entender. Aqui nós podemos perceber nas palavras o que é estar sem Cristo. Aí você pode até analisar se você está com Cristo ou se você está sem Cristo. Paulo está dizendo. Paulo, seja lá, eu sempre falo isso porque fica aqui, não foi Paulo que escreveu, importa que escreveu, importa que está escrito na Bíblia. Naquele tempo, estáveis sem Cristo. E quando você está sem Cristo, o que acontece? Você está separados da comunidade de Israel.
Ai, ai, ai. Separados da comunidade. Quem que é a noiva de Israel? Jeremias 31 a 33 vai falar que é a casa de Israel e a casa de Judá. A casa de Judá e a casa de Israel, que são as 10 tribos perdidas e as duas tribos que estão lá em Jerusalém. Então, em Hebreus capítulo 8 vai dizer a mesma coisa com as mesmas palavras. Então, quando a pessoa ela não tem Cristo, ela não tem nada a ver com a casa de Israel e com a casa de Judá. Eu estou acrescentando porque vai dar na mesma fé aqui, só que a casa de Israel vai, na minha opinião, reconhece Cristo antes da casa de Judá. Na minha opinião. Na minha opinião. Né? Tanto que tem muitos judeus messiânicos hoje. Comunidade de Israel, ela está separada de você se você não tem Cristo. Você não conhece Pessa, você não celebra Pessa, você não celebra Yom Kippur, você não celebra pães ázimos, você não celebra Sukkot, você não guarda, provavelmente não guarda sábado. Por quê? Porque essas são coisas que são separadas para você. Não faz parte da sua religião. Você está separado, você está sem Cristo. Porque Cristo tem tudo isso. Ele é tudo isso, como eu disse no vídeo passado. Ele é tudo isso. No vídeo passado, eu falei lá sobre todas as festas, como Cristo está em todas as festas. Ele representa todas as festas, você não pode anular. Mas ele diz mais: naquele tempo estava ser Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Você, a Torá, a lei de Deus, foi abolida. Por quê? É estranha para você. Mas você não vai guardar a festa que está aqui. Ah, não, mas é Antigo Testamento. É estranho para você. É estranho para sua religião. Olha como se encaixa. Estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. E o que acontece quando a pessoa não tem as promessas de Deus, não guarda o mandamento, não tem promessa de Deus, ela é estranha, a lei de Deus é estranha para ela. Está aqui, ó. Por causa de estar separado da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, não tem esperança, não tem. Ah, o plano de salvação não tem. Não tem. Sem Cristo, não tem. E o Cristo judaico, casado com a igreja. Se você. Com a verdadeira, com a carrala. Se você está casado com uma outra religião, não tem nada para você. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Por que estão sem Deus? Por que estão sem Deus? Porque não tem mandamento, não tem aliança. A aliança de Deus é estranha, foi abolida para ele, para ela. Não tem Deus. Tem uma religião, mas não tem Deus. Agora, essas pessoas, ele está dizendo: olha, é assim que vocês viviam. Vocês não tinham Deus. Mas agora vocês têm. Vocês têm. Vocês se aproximaram. Da onde? Olha o que diz aqui. Mas agora, em Cristo Jesus, em Yeshua, vós que estáveis longe, estava longe da onde? Por favor. Aonde que vocês estavam longe? Aonde que eu estava longe? Daquilo que nós fomos aproximados. Acabou de dizer aqui, ó. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, estavam separados da comunidade de Israel. Vocês estavam longe da comunidade de Israel. Mas agora vocês estão celebrando, vocês estão fazendo o que a palavra diz. Mas agora em Cristo Jesus, porque Cristo te aproximou, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Olha. E aí, então você foi aproximado por Cristo. De quê? Das festas, do Shabat, da lei, dos mandamentos, da comunidade santa que faz parte da noiva que tem promessa em Jeremias 31, em Hebreus 8. Tá? Porque ele, Yeshua, porque ele é a nossa paz. O qual de ambos, que ambos quem? Judeu, comunidade de Israel, gentil, povos pagãos que servem várias religiões, que não tem, que aboliu a Torá, por exemplo. Então ele pega essas pessoas, o judeu, mas todo judeu? Não, o judeu que crê no Messias e tem a lei de Deus, o testemunho. E o gentil, que tem o Messias e tem a Torá.
Porque o judeu, naturalmente, o religioso, ele tem a Torá. Falta-lhe o Messias, a não ser o judeu messiânico e o nazareno. E o cristão, geralmente, ele tem, fala que tem o Cristo, mas ele não tem a Torá, então está faltando. Mas não. Aqui, mas por que está faltando? Porque houve o divórcio que eu falei para vocês no início do vídeo, que é o tema desse vídeo. Porque aqui ainda não havia o divórcio. Lembra que eu falei que só houve essa nova religião lá no terceiro para o quarto século? Porque aqui ainda não havia o divórcio desses novos, essas pessoas que estavam entrando para a comunidade judaica messiânica ou netzarim, nazarenos. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado, então ele fez um, ele casou. E o que Paulo disse? Aquilo que Deus uniu o gentio ao judeu, o homem não separe. É essa a ordem. Grande é esse mistério, mas me refiro a Cristo e à igreja. Então houve uma união aqui. Aqui é a união. Já já eu vou falar da separação. E tendo derribado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade, né? O judeu não se aproximava do gentil. Paulo agora se aproxima, Pedro, enfim, foi derribada a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu a lei? Presta atenção. Aboliu na sua carne, no seu sacrifício, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Não foi a lei que Cristo aboliu. Ele aboliu a lei dos mandamentos. Que lei dos mandamentos? É simples de entender. Imagina você hoje aqui no Brasil e você recebe uma Bíblia e você fala, eu vou seguir essa palavra, eu vou seguir a Torá, a palavra de Deus, a Bíblia. Tudo está escrito aqui, eu vou cumprir. Aí chega a hora de você levar o seu sacrifício no templo. Não existe templo, você não vai conseguir fazer. E ainda que houvesse, você não seria aceito lá, porque o judeu que não crê no Messias provavelmente não ia deixar você se aproximar. Essa é a inimizade. Você não consegue se purificar. Você está sempre impuro, porque você não tem purificação na antiga aliança. Essa é uma lei por mandamentos. Ela é uma lei de mandamentos na forma de ordenança. Não é lei, a lei pétrea que não acaba, que não se desfaz nunca. É uma ordenança, é uma ordem temporal que tinha um propósito, e então naquele tempo era assim que funcionava. Quando Yeshua veio, e o que ele fez? Ele aboliu na sua carne. O sacrifício que você deveria levar lá no templo, ele fez por você. Você ia pagar uma dívida com um cordeiro anualmente, lá, todo ano levar um cordeirinho lá, pelo menos, né, uma vez por ano, para poder, e haja dinheiro para todo mundo ir. Imagina quantas pessoas iam poder ir e quantas não poderiam ir. Todo ano levar um cordeiro, você olha, oferece o sangue de Cristo para você. Então, no sangue dele, no sacrifício dele, você foi aproximado. Agora você está purificado, você pode se aproximar do povo de Israel verdadeiro. A lei dos mandamentos na forma da ordenança. E por que ele aboliu na sua carne essas ordenanças de sacrifício de sangue? Para quê? Para quê? Para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. Ele fez isso para que o judeu crente no Messias lá em Israel tivesse a sua purificação sempre que necessário. E você aqui no Brasil também, tendo na mesma fé. Foi para isso. Para que dos dois, o judeu que está lá em Israel crendo no Messias e você aqui no Brasil crendo no Messias e guardando a lei, vocês dois fazem parte de um novo homem com outras pessoas, obviamente. E o que acontece quando há essa união? Fazendo a paz e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade.
É este o casamento. Houve, então, o casamento do gentil, o gentil e o judeu, ele se une. O judeu está lá, que crê no Messias, ele já está com Cristo, o gentil se une ao judeu fazendo parte da mesma noiva. Mas aí, Paulo disse que ninguém deveria, é, aqui ó, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. E se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas me refiro a Cristo e à igreja. Então, essa união que foi feita lá em que Paulo fala lá aos Efésios, ela não pode ser desfeita. Só que aí nós temos segunda Tessalonicenses. Ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E aí ele fala: não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja manifestado, que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais, deu todo o poder e sinais e prodígios da mentira, com todo engano da injustiça aos que perecem, porque não acolhem o amor da verdade para serem salvos. Que está a separação, mas você não deve ter percebido. Sabe por que você não deve ter percebido? Por causa da tradução. O tradutor aqui, eu até entendo que aquele tempo, se você falasse que a lei de Deus era válida, a religião, os pais da religião te mandavam você para fogueira, né? Então, lei, a lei de Deus, vamos, o que eu vou escrever aqui? Você não pode afrontar a lei de Deus. Ah, você não pode ser iníquo. Pronto, ninguém vai saber direito que é iníquo. Fala que é mentira, que é roubar, é iniquidade, pronto. Foi isso que fizeram. Que aqui está a separação que foi feita. Essa religião está separada de Cristo. Veja o que diz aqui. Eu tenho aqui a Bíblia hebraica, a de David H. Stern. Deixa eu confirmar aqui se foi de lá que eu peguei o texto. É isso mesmo. Eu vou ler para vocês. Veja só. É muito forte isso aqui. Não deixe que ninguém os engane de modo nenhum, porque o dia não virá antes da apostasia e de ser revelado o homem que se separa da Torá. O homem da iniquidade, o que é o homem da iniquidade? É um cara muito mau, é um cara que faz muita maldade, que também. Mas o cara que diz para você que a Torá foi abolida, que a lei de Deus foi abolida, é o homem da apostasia. É ele que vai separar você de Cristo, vai fazer com que a pessoa não seja noiva do Cordeiro. Bíblia hebraica Geister sem conceitos romanos, tá? Não deixe que ninguém vos engane, de modo nenhum, porque o dia não virá antes da apostasia e de ter sido revelado o homem que se separa da Torá, aquele que diz que a lei de Deus foi abolida, destinado à perdição. Ele se oporá a tudo o que as pessoas chamam de Deus ou transformam em objeto de adoração. Ele se colocará acima de tudo, a fim de que se assente no templo de Deus e proclame ser ele mesmo Deus. Vocês não se lembram de quando ainda estava com vocês e costumava lhes falar dessas coisas? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado no tempo devido. Porque essa separação da Torá opera em segredo. A separação do homem da Torá, essa separação que faz a pessoa dizer que a lei de Deus foi abolida,
que o sábado foi substituído pelo domingo, que as festas de Deus foram substituídas pelas festas dos pagãos, que eles cristianizaram. Essa separação da Torá, ela opera em segredo. Tá aqui, ó, o segredo tá aqui na tradução, você percebe o segredo? Tá aqui. Porque essa operação da Torá, porque essa separação da Torá opera em segredo, mas permanecerá oculta até que o que há de até que o que a detém seja tirado do caminho. Então, aquele que incorpora a separação da Torá será revelado. Nesse dia aqui, as pessoas, eu creio que as pessoas vão se ficar pasmas com a mentira que elas acreditaram. Aquela religião que passou o tempo todo falando para ela que ela não era para ela guardar a Torá, vai descobrir que era o próprio inimigo falando com a boca dele, enganando ela. Então, aquele que incorpora a separação da Torá será revelado. Aquele a quem o Senhor Yeshua matará com o sopro de sua boca e destruirá pela glória de sua vinda. Quando este homem que invalida a Torá, olha só, quando este homem que invalida a Torá vier, o adversário lhe dará poderes para realizar todos os tipos de falsos milagres, sinais e maravilhas. Ele o capacitará a enganar de todas as formas ímpias os que rumam à destruição, porque não receberam o amor pela verdade que poderia ter salvá-los. Olha que triste. Olha o que está dizendo aqui. O homem que enganou, que disse que a Torá foi abolida, ele, usando de mentiras e falsos milagres, ele será capacitado a enganar as pessoas de todas as formas ímpias, de todas as formas contra a lei de Deus. E quem são essas pessoas? Os que rumam para a destruição. Por que elas estão rumando para a destruição se elas foram enganadas? Por que elas não foram enganadas? Porque não receberam o amor pela verdade que poderia salvá-los. Qual é a verdade que poderia salvá-los? A lei de Deus. É a Torá que foi estirada. Está no texto. Esta é a razão pela qual Deus os fez desviar, para que creiam na mentira. O resultado será que todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na impiedade, serão condenados. Todos os que tiveram prazer na impiedade serão condenados. Então veja que coisa terrível. Olha como termina o versículo. Olha o versículo 12 aqui na Bíblia Cristã. Agora eu vou usar a Bíblia Cristã, só que aí eu vou usar o dicionário grego que está por trás, tá? Que tem o original. Para você entender como é verdade o que eu li lá na Bíblia hebraica, né? O que eu transcrevi da Bíblia hebraica. A fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Aí diz mais. Antes, pelo contrário, se deleitaram-se com a injustiça. O que é injustiça aqui? Estou usando um dicionário grego de uma Bíblia cristã, tá bom? Injustiça. Adquia. O que é adquia? Que as pessoas se deleitaram na adquia. Injustiça? Sim. Mentir é uma injustiça. Não obedecer a Torá é uma injustiça. Veja só. Injustiça de um juiz, injustiça de coração e vida. Uma profunda violação da lei e da justiça. Ato de injustiça. Então as pessoas se deleitaram na profunda violação da lei. É profunda? Lógico. Shabat, sétimo dia, trocou pelo primeiro, domingo. Festa Páscoa da morte do Cordeiro, trocou para Páscoa da ressurreição, que tem um calendário ligado com a deusa da fertilidade. Festa dos pães, que você comer ervas amargas e evitar fermento por uma semana, se esbalde tudo que é de fermentado. Tudo ao contrário. Então, como disse, e a gente termina aqui, grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja.
Esse é o pecado dos pais da igreja que está perpetuando até hoje. Cristo veio para unir o gentil à comunidade de Israel. Não precisa ser judeu, mas celebrar o que a comunidade de Israel tem trazido como herança, a lei e os mandamentos e as festas de Deus. E isso foi divorciado. A religião está divorciada, como disse lá aos Tessalonicenses. Cristo não volta antes dela ser divorciada, ela já está divorciada. Pense nisso. Que o Eterno abençoe e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir.